caindo e mesmo assim as pessoas estão falando para você, calma, relaxa, vê o lado bom da coisa. Agora que São Elas está no ar, hoje a gente vai falar sobre positivismo tóxico. Será que existe? Será que vale a pena a gente só ver o lado bom das coisas? Vamos entender direitinho como a gente vai se comportar com relação a esse tema. Então, não sai daí, daqui a pouquinho a gente está de volta. Chegamos, estamos no ar, meninas. Tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo. Maravilha. Tudo zen. Né, o que vocês pensam com relação a esse positivismo que está na moda, né? Tipo, calma, vai dar tudo certo, eu posso, eu consigo, eu mereço, e blá. E eu fico... Como que vocês veem isso? Eu tenho uma opinião formada aqui, mas vou esperar vocês falarem de vocês. Não, bom, vamos lá, então, assim, né? Até porque, assim, até um comentário, eu sempre fui... Eu era apelidada por amigas como a zen, né? Porque, assim, eu sou uma pessoa naturalmente muito positiva e otimista. Só que, o que eu penso? Tudo que a gente acaba forçando a barra, tudo que a gente força a barra não é legal. Acaba sendo falso, foge da nossa essência. Quando a gente fala em otimismo, em positividade... É claro que é o ideal, né? Porque assim, a gente sabe em pesquisas que pessoas positivas, elas acabam tendo mais resultados. Aliás, todo mundo quer ficar perto de alguém que tem uma energia boa. Só que, para a gente chegar nisso, a gente tem que realmente fazer uma mudança interna na forma de olhar. Não adianta forçar, que nem a gratidão, né? Porque eu tenho gratidão. Não, se você não tem aquilo introjetado dentro de você, não funciona. E, para isso... a gente precisa se permitir olhar a vida de uma forma diferente. Tá, então, só para eu entender se eu entendi o que você disse. Quer dizer que todo mundo que tem, de repente, um comportamento mais positivo começa a adquirir mais... Isso segundo as pesquisas. Pesquisas, elas indicam. Por exemplo, você tem uma equipe de vendedor. Os vendedores mais positivos, otimistas, eles vão vender mais. Tá. Você tem momentos de crise. Pessoas que são mais otimistas, elas acabam conseguindo se reerguer antes. Tá bom. É a mesma coisa que falam sobre meditação, né? Eu, por ser uma pessoa extremamente ansiosa no passado e extremamente estressada, eu me descobri na meditação. E a meditação, uma vez, aí num curso, o professor falou assim, vocês acham que a meditação vai mudar a vida de vocês? Vai terminar todos os problemas agora porque você medita. Não é isso. O conceito é, a meditação te traz um equilíbrio para você saber passar por uma prova, por um problema, com um pouco mais de serenidade na alma, né? Porque uma coisa é quando você se desespera... E aí você não consegue pensar, você não consegue raciocinar. E outra coisa é quando você consegue ter ali um mínimo de um discernimento para você lidar com as coisas, né? Então, não quer dizer que meditar, ou ser zen, ou ser gratiluz, vai resolver as questões. Mas você consegue olhar com um pouquinho mais de calma, sabe? Mas será que não perde o time, às vezes, também? Depender, né? O equilíbrio, né? Então, tem aquilo também, que a pessoa aí também é muito gratiluz demais, aí tá o violino do Titanic afundando e o pessoal tocando violino, né? É muito do equilíbrio também. Kátia, eu acho que o que você está falando tem a ver diretamente com um estímulo energético. Sabe, uma condição vibratória de você estar sempre diante de situações novas ou situações repetitivas e ter que fazer sempre algo do zero. Então, quando você parte do zero, se você parte desanimado, a chance de se não se alcançar a expectativa e o resultado, ela é muito maior e pesa do que se você for com energia e com a esperança de que é dessa vez. Sabe aquela ação de que para cada negócio você tem, para cada 10 você tem um sim, e senão você tem que buscar o novo não? Então, não é uma questão apenas de estar
positivo diante de uma dificuldade, mas é de estar pronto e preparado diante dessa dificuldade, diante dessa batalha. Eu entendo que, se a gente pensar e ser otimista de que o tempo todo você vai conseguir alguma coisa, você pode se frustrar. E o aumento dessa frustração te leva à desistência de alguma coisa. Mas se você acreditar que aquilo realmente pode dar certo e você já tenha o seu preparo para aquilo e que é dessa vez, aí sim, você tem mais chance de êxito. Deixa eu trazer um ponto aqui para as pessoas que estão em casa, porque, às vezes, a gente incorre no erro de a gente estar falando e subentendendo que as pessoas estão sabendo ali, né, esses termos técnicos que nós estamos falando. Então, como que eu olho para o positivismo tóxico? É aquela questão da falta da empatia com a dor do outro. Então, em 2018, eu estava participando do 14º Congresso Brasileiro de Terapia Familiar, onde eu apresentei um trabalho, e teve uma palestra que trouxe esse exemplo do luto. Então, por exemplo, aquela mãe que teve um aborto. E aí, eu vou trazer aqui para você um exemplo dessa falta de empatia, aonde as pessoas viram para a pessoa que perdeu, né, teve esse aborto, e falar, mas pelo menos você tem o outro, né, você tem outros filhos. Então, você minimizar aquela dor do outro, levando uma ideia positiva. Não, olha, mas há males que vêm para o bem. Então, quando você faz isso, você não está acolhendo a pessoa, você está fazendo com que ela não olhe para a dor por uma questão até da sua própria dificuldade de olhar para uma dor. E luto tem que ser vivido, né? E aí eu vou um pouquinho mais longe do que você disse, que já era o que eu ia dizer, as pessoas também, quando a gente vê muito, não, fala, eu nem vou chegar para ela e contar um problema que eu tenho, porque com certeza ela vai me dizer, para com isso não é nada. E aí vem muito com o que você disse, né? Da gente, às vezes, não ser empático com o outro, respeitar a dor e o momento, e quanto tempo demora para você dar... A gente tem até uma sigla que diz, né? Que é o grau de viração própria ou o grau de resistência à frustração. Cada um tem um. É isso mesmo, e você lembrou bem, né? Por que esse positivismo tóxico, né? Porque quando você começa a apresentação, Kátia, você fala ver o copo cheio, ver o copo vazio, ver tudo bom, não ver tudo bom. Eu fico com o verbo. Será que as pessoas estão vendo? Ou elas estão inventando uma realidade? Quando a gente fala do positivismo tóxico, que ele estava explicando, imagina um positivismo bem superficial. Uma coisa que não leva a sério o que a vida está acontecendo. Você deve e pode tentar várias vezes vencer um obstáculo, ir adiante com uma dificuldade, mas se você está com o olho na realidade para avaliar qual é a hora de seguir, qual é a hora de falar, puxa, eu já aprendi o que eu tinha que aprender, quando é que o ciclo fechou, fica tóxico quando você deixa de acontecer, presta atenção, do seu jeito. Quando você está seguindo uma receita de fora, porque quando você tem que dar certo como está todo mundo, ou quando fica, e aqui é bastante cuidado que eu vou dizer isso, essa coisa de auê das redes sociais, né? Todo mundo só sorrindo, né? Todo mundo só sorrindo. Não tem realidade da vida ali. A vida tem as duas coisas. Ainda assim, dá para ser feliz. Mas a vida tem dor, a vida tem alegria, a vida tem compaixão, a vida tem momentos em que a gente está sem saída, sem saber o que fazer, e a onda passa também. Mas fica tóxico quando a gente congela ali e fica, na verdade, parece um robô, né? Fica um autômato ali, tendo que só ter aquelas reações, né? Então, mas aí eu volto um pouco naquilo, né? Primeiro, né? É o quanto que a gente já falou isso em outros programas, é o quanto que a gente permanece na dor, né? Porque assim, vai existir a dor, o tempo todo a gente vai passar por situações conflituosas. E quando a gente fala em enxergar metade do copo cheio, é mesmo com a adversidade conseguir olhar para a experiência, aprender com a experiência e ressignificar. Mas eu acho que o problema, Cris, é o sempre olhar o copo cheio. Tem que ser uma hora que você tem que olhar a realidade. Porque, às vezes, o copo vai estar vazio. Isso! E como que você vai lidar, apesar de... Apesar de, muitas vezes, a pessoa tem que falar, chegou no limite, o fracasso existe, né? E como eu vou lidar com isso? Muitas vezes, as pessoas elas não conseguem encarar que chegou fim de jogo, né? E fica ali,
vivendo de algo que não existe mais. Ele coloca aquilo, ele torna aquilo uma verdade para ele, todo mundo está vendo que não tem mais, e ele continua permanecendo. Então, esse viradinha de chave, às vezes, é doído, sim, mas tem que existir. A gente cresce na dor, na verdade. Assim, a gente cresce muito mais passando pela adversidade. Não imagina se a nossa vida fosse feita de um mar de rosas, né? Se todo dia aquela coisa da margarina, não, a gente precisa da experiência, né? Mas assim, nessa experiência a gente tem que buscar crescer, evoluir, se desenvolver. Eu acredito que tem muito a ver também com assim, você errar rápido. Sabe isso? Né? É o errar rápido, e porque a vida é sobre isso, né? Você vai estar num platô ali, numa frequência, vai, depois a tendência é você declina. Aí você vai e sobe, você vai e declina. É o quanto você tem esse movimento, né? Que vamos falar, se fosse no cérebro uma neuroplasticidade. Mas é essa autonomia, na verdade. Exato. E mas maturidade, né? Então, mas a gente só consegue ter autonomia sobre os nossos atos e enxergar de verdade o que está fazendo bem para a gente, o que está fazendo mal para a gente, ou o que a gente não está enxergando, quando a gente deixa de lado essa coisa de vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Chega uma hora que, assim, não vai dar certo. De não enxergar, né, o que está acontecendo ali, né? Muito de autoconhecimento. Sim. Sabe, no consultório acontece muito essa questão da religiosidade, né? Que tem por trás aí um comodismo de que talvez as pessoas impactam com o que eu vou falar, de que mas Deus vai prover. Então, é o que eu mais escuto na sessão. Eu vou ter uma historinha sobre isso. Eu falo assim, né? Mas como assim? Deus vai prover se você ficar sentado no sofá, não sair de casa? Vamos ver o que o povo lá dos quadros tem para dizer para a gente? Elisângela Manzano com É Mesmo. Logo em seguida, a doutora Silvia Hernandes Mendes, O Seu Direito de Saber. Por fim, Márcia Andrade com A Essência Humana do Seu Negócio. As pessoas buscam a transformação financeira. Outras buscam transformar os seus relacionamentos. Aquelas que desejam transformar o próprio corpo para ter mais saúde. Existem aquelas que também querem transformar as suas carreiras, abrir o próprio negócio ou transformar o negócio que já tem. Olá, eu sou Elisângela Manzano, educadora digital e pesquisadora compulsiva. E essa é a minha coluna, um espaço para fazer pontes, esclarecer pontos e desconstruir o estabelecido. É mesmo possível a gente se transformar ou seria reinventar? Transformar é mudar de forma. Então me dá a impressão de que é uma mudança que é muito mais estética, mais aparente. Buscar uma transformação geralmente implica num fim. Você muda e pronto. Quando eu penso em reinvenção, esse fim fica em aberto. Então eu tenho oportunidades infinitas de continuar mudando. As circunstâncias e outras situações de que a gente não tem controle acabam sendo muitas vezes o gatilho para essa reinvenção. Então, se a realidade muda, a gente tem que mudar com ela. Quando eu digo reinvenção, eu estou me apegando à ideia de que a gente precisa trabalhar com o que temos e ir acrescentando coisa, e acrescentando informação, a experiência de outras pessoas, pesquisas ou qualquer coisa que seja, mas a partir de alguma coisa que a gente já tem, a partir de alguma coisa que já existe. Então, em 2020, foi essa loucura de live, evento, enfim, aconteceram 1000 coisas ao mesmo tempo. E num desses dias, eu participei de um encontro internacional de professores que estava discutindo educação online e educação híbrida. E eu estava assistindo a transmissão e comecei a acompanhar o que estava sendo dito no chat. E aí, quando eu acompanhei o que os professores estavam questionando ali, comecei a perceber que eu tinha respostas para aquelas perguntas. O que os professores diziam não entender, eu podia ajudar. E aí, quando eu percebi, eu tinha experiência que eu podia compartilhar. Mas essa minha experiência, ela tinha sido toda formada numa área específica, na área de inglês como segunda língua. E o que me deixou mais empolgada com essa história toda foi que eu ia ter que fazer essa ponte entre a minha experiência do inglês como segunda língua e a experiência com qualquer outro assunto que tivesse que ser ensinado. Então, ao invés de permitir que a mudança simplesmente acontecesse comigo, eu resolvi ter uma atitude mais ativa. Então, eu assumi o controle. E aí eu percebi que eu podia reinventar, redirecionar a minha experiência, o meu conhecimento para outras áreas. E essa reinvenção foi tão grande que até virou uma nova empresa.
E vocês? O que vocês reinventaram ano passado? Aqui está o QR Code das minhas redes sociais. Aponta a câmera do celular e vamos continuar essa conversa por lá. Até a próxima semana! Olá! Hoje vamos falar sobre os contratos de locação residencial nos casos de separação, divórcio ou dissolução da união estável do casal de locatários. Primeiramente, para quem não me conhece, eu me chamo Silvia Hernandes Mendes e sou advogada especialista em direito imobiliário. A Lei de Locações, Lei nº 8.245 de 91, prevê que, ocorrendo a separação, divórcio ou dissolução da união estável, o contrato de locação prosseguirá automaticamente com o cônjuge ou o companheiro que permanecer no imóvel. É necessário, no caso do contrato de locação estar em nome de ambos ou no caso do contrato de locação ter sido assinado pelo cônjuge que deixará o imóvel, que seja feita a comunicação escrita ao locador e ao fiador para que haja a subrogação de todos os direitos e deveres do locatário originário. Importante salientar que, havendo fiador, nesta hipótese, é possível a sua exoneração após uma simples notificação judicial ou extrajudicial. Porém, é necessário que haja a notificação do locador quanto à desocupação do imóvel por um dos cônjuges que assinou o contrato de locação, para que este se exonere das obrigações assumidas, pois, se assim não proceder, o vínculo locatício permanecerá. Existem entendimentos jurisprudenciais no sentido de que os encargos e despesas da locação são do cônjuge que permaneceu no imóvel após a separação. Então, no caso do cônjuge que saiu ser demandado judicialmente e condenado ao pagamento, caberá a ele pedir o direito de regresso contra a pessoa que permaneceu no imóvel. Assim, é a disposição legal e jurisprudencial acerca do tema, sendo de suma importância a sua comunicação ao locador e aos fiadores para assegurar o direito do locatário que deixou o imóvel. Fiquem atentos aos seus direitos, fico por aqui e até a semana que vem. Olá, eu sou Márcia Andrade da Sociente Consultoria e hoje no quadro A Essência Humana do Negócio vamos falar das fases de desenvolvimento de um grupo. Como um grupo se desenvolve dentro de uma organização. Dois conceitos importantes. Primeiro é entender a organização como um sistema que tem 3 subsistemas, o econômico, o social e o orgânico. E é do social que nós vamos falar, enquanto grupo. O outro conceito é a visão trimembrada do ser humano, o pensar, o querer e o sentir. Essas 3 dimensões, como é que atuam no indivíduo e em um grupo. A primeira fase que nós vamos falar é a fase imatura, é a primeira fase de um grupo. Nesta fase, o grupo está voltado para a individualidade. O indivíduo é o foco desse grupo, as suas necessidades, aquilo que ele pensa, as suas ideias. O sentir é um sentir para atender a sua necessidade, é um sentir de ganha-perde. E a ação? A ação de um grupo imaturo é uma ação voltada para atender a necessidade do indivíduo. Este grupo precisa de uma liderança direcionando o grupo. E o resultado é um resultado menor que a soma das partes. A segunda fase é a fase racional. Neste momento, o grupo é direcionado pelo sistema. O pensar é um pensar claro, sabendo o objetivo do grupo, e este pensar é um pensar dentro de uma estrutura. O sentir, ele acontece com uma escuta por educação, uma escuta para ouvir o outro, mas não necessariamente para acolher a necessidade do outro. E o agir na fase racional é um agir estruturado, é um agir dentro daquilo que é permitido pela regra. Não há um olhar orgânico e nem flexibilidade. O que direciona esse grupo são as regras. As regras norteiam as ações desse grupo e o resultado é igual à soma das partes. Por último, a fase madura. Neste momento, o coletivo, o grupo é o foco. O objetivo em comum do grupo é o que norteia esse grupo. Existe um pensar claro
e um pensar olhando para as necessidades deste grupo. Existe um sentir com interesse genuíno de ouvir e acolher o outro. E a ação é voltada para aquilo que é melhor para o grupo. Então, são as características da fase madura. Se você conhece o teu grupo e tem interesse de saber em que fase o teu grupo está trabalhando, como está a fase de desenvolvimento desse grupo, entre em contato com a Sociente Consultoria e vamos conversar um pouco mais sobre esse tema. Aguardamos você. Voltando aqui, você sabe que às vezes eu me pego, a minha principal palestra, que é o Poder da Decisão, todo mundo já assistiu, enfim, e eu me pego naquela história do ônibus, né? Quando eu caio no posto de gasolina e vou suja buscar o meu emprego, de uma coisa que eu tinha certeza que ia dar certo. Às vezes eu conto isso, eu falo. Depois você vai pegando a responsabilidade e fala como as pessoas vão enxergar isso, né? Até quanto? Porque também depende do momento que você está vivendo, também depende das condições, depende do ambiente, né? Porque às vezes não adianta você achar, não, eu vou me prostrar ali na frente da Câmara Municipal, vou me sujar de graxa, o primeiro vereador que subir, eu vou falar, eu vim aqui, cadê meu... E não é, né? Então, cuidado também quando a gente escuta a história do outro, a gente pode se inspirar, mas entender que tinha uma condição, né, atrás disso. E outra, entender que nem todo mundo tem essa coragem, né, Cá? Porque, por exemplo, tem algumas estratégias que eu faço para pessoas desempregadas arrumarem emprego em 24 horas. Aí todo mundo fala, como assim? Então, você pega, vou dar uma dica aqui para você, tá bom? Se estiver desempregado, quiser fazer isso, eu vou adorar saber o resultado. Você põe a sua melhor roupa, a melhor roupa que você tenha, né? Como se você fosse assinar um contrato milionário. Pega 50 currículos seu. Vai lá estamos aqui em São Paulo, estou falando de São Paulo, então, uma das avenidas aqui mais que tem empresa aqui, Faria Lima e Juscelino Kubitschek. 6 horas da manhã, você pega 50 currículos, para no farol entre Juscelino Kubitschek e Faria Lima, dá o seu melhor sorriso e aborda as pessoas nos carros, que são carros acima de 70 mil reais. Porsche, Ferrari, enfim. E vai distribuir o seu currículo dizendo que você está procurando emprego. Quando eu falo isso para os clientes, eles ficam assim... Ué, mas, né? Então é muito de ter a coragem de fazer as coisas e assim, se você não pode andar, caminha. Se você não pode caminhar, corre. Se você não pode correr, se arrasta. Se você não consegue se arrastar, pede ajuda, né? Então é tudo uma questão de ter maturidade e ter ação. E ação, porque esse Deus vai prover, né? Eu escuto muito isso também. Esse dia a cliente chegou para mim falando na sessão: eu não consegui um emprego ainda, mas Deus vai prover. Eu falei: você fez isso, isso e isso? Não. Quantos currículos você distribuiu essa semana? Não mandei nenhum. Deus vai prover. Tá tudo certo, continua aí. Pegando pelo gancho, amor, né? Outro dia, meu filho falou: mamãe, a máquina de lavar estava com problema e eu chamei uma seguradora. E aí, rodando, passou-se alguns dias, fui lá com a minha filha, a gente fez um check-up, limpou, e voltou a funcionar. Meu filho falou: você vê, mãe, Deus fez isso por nós. Aí eu olhei para ele, né? João está com 10 anos, eu falei: sim, Deus faz muitas coisas por nós, mas uma das coisas que eles não ensinam é: faça a sua parte que eu te ajudarei. Isso. Então, sem ação, meu filho, você não vai ter nenhum resultado. Então, ter tudo em ação, movimento, né? Então é muito importante a gente, até para os nossos filhos, porque parece meio místico, né? O cartão, fala assim: mãe, passa o cartão aí. Passa o cartão aí. Eu falo assim: pois é, meu filho, passa o cartão, mas nós temos que trabalhar para ter essa renda. Então, a todo momento, conscientizar até essa nova geração, porque eles acham assim que o dinheiro cai do céu. Vai pro... Recebe um pix. Não, agora fala, pede um pix. E o próprio marketing digital propicia isso, né? A gente vê as pessoas 6 em 7, fiz não sei quanto. E aí você fala: meu Deus do céu, quantas pessoas estão tentando chegar mais rápido? E tem a ver com positivismo isso, porque quer dizer, você não faz a sua parte, você não faz o seu trabalho, você não se envolve, não tem disciplina, não tem regra, não tem objetivo e acredita, tem esse positivismo em você, que você vai chegar lá mesmo não tendo todos esse tipo de atitude. Então, isso que vocês estão falando, eu concordo plenamente. Porque, assim, uma coisa é você ter padrão mental positivo. Ok, é isso que a gente tem que ter um padrão mental, uma atitude. Agora, sim, sem atitude, a gente não vai para lugar nenhum. Porque, assim, muitas vezes, o que acontece? Eu não sei
sei, eu não chamaria isso nem de positivismo, mas assim, hoje a gente tem muitas fórmulas mágicas para tudo, né? E a gente tem muito guru, né? Então, você entra ali no Instagram, você começa a escutar o cara lá da performance, o cara da produtividade, o cara do fique rico em um mês e tal. Só que não tem milagre. A gente não pode pegar e colocar a responsabilidade pelos nossos resultados na mão de ninguém. De ninguém. Se a gente quer resultado, a gente precisa o quê? Entrar em ação, ter disciplina, criar ali uma agenda onde a gente consiga colocar ações prioritárias que vão nos levar mais rápido. Agora, sim, facilitará muito se a atitude mental for positiva, né? Então, essa a diferença. A gente não pode se esconder atrás só de um pensamento ok e tem que ter ação. Eu quero ouvir até o que a Mônica tem para falar, porque, por exemplo, na questão da psicossomática, né? Então, a gente vê muito isso, as questões das doenças, e quantas pessoas, embora tenha todo um trabalho, mas quantas pessoas, às vezes, param de fazer o tratamento com a medicação por conta dessa questão de não basta eu pensar positivo. Vocês estão falando e tudo que vocês estão falando, na minha mente, gera assim parte da pizza, né, de um grande sistema, né? Tem a atitude, com certeza, tem a preparação, com certeza, tem o objetivo pessoal ou uma necessidade que é totalmente diferente. Muitas pessoas têm uma necessidade de uma fonte de renda por emprego, então elas trocam mão de obra e tempo por uma parcela mensal em dinheiro. E assim vai. Mas tem também uma questão que é a polêmica, digamos assim, do prover de Deus. Existe o prover de Deus. E ele vem quando você está alinhado com o seu propósito. Então, são coisas diferentes. O que vocês estão me trazendo, na verdade, é pessoas que estão desalinhadas até do próprio objetivo pessoal, do desconhecimento da sua habilidade, do seu dom, da falta de direcionamento profissional. Então, a pessoa, quando ela está perdida, qualquer lugar serve, qualquer resultado é fruto do acaso. Então, é muito comum a gente ver pessoas perdidas. E aí, essa falta de direcionamento e, ao mesmo tempo, a comodidade que a gente tem hoje de se tornar especialista numa área. Eu ouvi dizer, e depois eu fui atrás para constatar, de pessoas que realmente ficaram milionárias, estão ficando, fazendo mais de 100 mil reais em uma semana, ensinando a fazer horta caseira na parede da cozinha. Isso é sensacional, mas o cara realmente sabe fazer isso. Quantos anos e qual a experiência dele, né? E por isso que ele faz. Não é lendo um livro. Eu acho tão engraçado. A pessoa posta lá um livro, você assiste a palestra da pessoa 4, 5, 6 vezes, ela traz sempre o mesmo conteúdo. Exato. E se diz especialista. Por isso que eu digo que eu não sou especialista em porra nenhuma. Eu sou uma estudiosa. Eu nunca acho que eu sei tudo. Então, deixa eu pegar o gancho que você falou no começo. O tombo. A Kátia conta na história dela que ela tomou um tombo indo procurar um emprego na Câmara Municipal de São Paulo. Na Câmara Municipal. Toma um escorregão no posto de gasolina, fica a lá graxa e vai assim. Você sabe que quando eu ouvi essa história, eu falei assim, meu Deus do céu, que convicção que essa mulher estava. Jovem, né? Quantos anos Sim, você tem? 17 anos e meio. 17. Que convicção. Aí eu fiquei procurando na minha vida em que momento eu teria essa certeza. Porque já aconteceu, eu tenho certeza que já aconteceu com você. Em algum momento você tinha certeza que você ia conseguir. Mas não é um querer barato, é diferente. É como se você soubesse uma verdade. Não é assim, ai, será que vai dar certo ou não? Ai, a pessoa falou que eu vou conseguir. Não, é uma coisa muito íntima. É uma experiência muito forte nossa. E aí eu queria lembrar um parâmetro da psicologia junguiana. O Jung diz assim, que a gente lida com o mundo por 4 caminhos. Pelos 5 sentidos, né? Pelo pensamento, pelo sentimento e pela intuição, que é a menos treinada. Só que quando vem uma informação pela intuição, ela desaba na cabeça e você não tem como explicar, mas aquilo se torna uma verdade para você. Só que assim, a gente tem que diferenciar intuição de imaginação. Isso é a experiência de vida que dá. Então, Kátia, naquela hora, naquele momento, quando você conta, eu achei muito forte.
e teve o resultado, e ainda a maneira como aconteceu, depois eu falei, tinha uma energia acontecendo ali que não era de um tombo no poço, Não, sabe? que tinha a ver com a fé. Eu vou falar disso já depois no próximo bloco, mas agora eu vou chamar Muniz Tesser com Empresário Legal. Logo em seguida, nossa querida Fran, que fala com tanta excelência sobre a ciência da felicidade. Crisanella falando de beleza e negócios. E, claro, a gente vai querer saber também a opinião da Yara sobre tudo o que está acontecendo aqui. Você, empreendedora, sabe como economizar impostos de uma forma legal? Olá, eu sou Muniz Tesser, advogada especialista em direito empresarial, e esse é o quadro semanal Empresário Legal. Um dos motivos que levam o empreendedor a não querer regularizar o seu negócio é o medo de ter que enfrentar uma grande carga tributária e não conseguir suportar tais gastos. Mas isso não pode ser impeditivo para quem quer empreender, uma vez que com um bom planejamento tributário, em consulta com um profissional habilitado, um advogado, um contador, você pode economizar impostos de uma maneira legal dentro da lei, ao escolher o regime tributário mais adequado ao porte, atividade e faturamento do seu negócio. Então, além de escolher o tipo empresarial correto, ver como saber qual que é o porte adequado da sua empresa, se é MEI, microempreendedor individual, se é ME, microempresa, se é EPP, empresa de pequeno porte, se é uma empresa de médio ou grande porte. Você ainda deve, todos os anos, enquadrar a sua empresa no regime de tributação mais adequado, de forma totalmente estratégica, para que sejam aplicadas as melhores e menores alíquotas, procurando então reduzir os seus custos para obter maiores lucros, maiores resultados. São 4 os regimes tributários: o do lucro real, do lucro presumido, do lucro arbitrado e o famoso Simples Nacional, que eu já falei um pouquinho dele para vocês aqui. Se você não assistiu, corre lá no meu canal do YouTube e maratona tudo que tem por lá. Os empresários costumam optar pelo Simples Nacional, pois oferece alíquotas menores que os outros regimes. Tem uma forma mais simplificada e unificada de efetuar a administração desses tributos, através do pagamento de uma única guia, que já engloba todos os custos tributários. As micro, pequenas e médias empresas que faturam até 4,8 milhões por ano podem optar pelo Simples Nacional. Já o regime do lucro real, a tributação é calculada sobre o lucro líquido do período de apuração, considerando valores a adicionar ou a descontar conforme as compensações permitidas pela lei. E geralmente são empresas de maior porte optantes por esse regime. E além disso, é obrigatório para empresas com faturamento superior a 78 milhões e empresas voltadas ao setor financeiro. Já o regime do lucro presumido serve para negócios que faturam até 78 milhões por ano e que pagam um valor sobre a base de cálculo do faturamento mensal. E ele é muito utilizado, pois também é um regime simplificado. O valor é obtido a partir da aplicação de percentuais pré-definidos, já que presume-se que o lucro seja aquele, não sendo preciso apurar o lucro real, o lucro exato que a companhia teve. Quer saber mais? Não percam os próximos programas. Um grande abraço e até lá! Diante da hegemonia do discurso do sucesso, usar o fracasso como chave central é uma possibilidade para adicionar outras perspectivas teóricas. Eu sou Fran Muraca, estudiosa da ciência da felicidade. A felicidade perpétua é uma causa de infelicidade. Atualmente se vive um mundo alienado, achando que quando conseguir tal coisa, a felicidade então será para sempre, como num comercial de TV, vendendo a falsa esperança de alegria e sucesso eterno. Sinto dizer, isso não existe. Sabe por quê? Porque somos impermanentes. O filósofo e pensador contemporâneo chamado Luiz Felipe Pondé diz que do jeito que o tema felicidade e sucesso está hoje, felicidade e pensar na vida como uma empresa de sucesso são as possíveis causas para a produção de infelicidade. Ele é cético e carrega uma sensibilidade trágica, independentemente de vontade filosófica. E por quê? Porque o que nos humaniza é o fracasso. Homens e mulheres muito felizes não são homens e mulheres. Pondé tem medo de pessoas muito felizes. A consciência trágica, seja ela cósmica, seja miserável, miúda, cotidiana, determina o horizonte onde se move o humano.
Quando eu vi Pondé a primeira vez no Congresso Internacional de Felicidade em 2019, antes da pandemia, confesso que sentei bem na beirada da cadeira e fiquei passada. Não acreditava nas palavras daquele homem. Ele acredita mesmo que a felicidade é uma tragédia. Eu queria sair correndo, as palavras dele ainda ecoam no meu ouvido. Eu não quis acreditar, não era possível. Então chegou o terrível dia que nos colocou em prisão domiciliar. A pandemia. Nada de festas, nada de abraços, nada de selfies sorridentes. E caiu por terra a falsa ilusão da felicidade comprada, de comercial, de aparências. Acabou. Agora é contigo, só você com você. E aí, ainda se sente feliz? Lembrei das provocações de Pondé. Com isso aprendi que a felicidade fiel em si mesmo é aquela que nasce para servir o outro. Não há razão para ser feliz enquanto outras pessoas sofrem. Acredito que todos aprendemos um pouco sobre isso. A ideia de autonomia e sucesso permanente gera sofrimento e doença. A pessoa normal não é aquela que experiencia tudo positivo o tempo todo, e sim aquelas que oscilam entre emoções positivas e emoções negativas. É isso que nos faz humanos. Eu sou Fran Muraca e este é o quadro da Ciência da Felicidade. Até a próxima! Olá, eu sou a Cris Anella, coaching, especialista em treinamento comportamental, atendimento, beleza e vendas. E este é o quadro Beleza e Negócio. Criar envolvimento e gerar resultados. Vender perfume é vender emoções. Você já sentiu alguma fragrância e imediatamente lembrou de alguma pessoa ou de um lugar? Isso é chamado de memória olfativa. Os perfumes disparam em nós emoções e memórias positivas ou negativas. Isso acontece no sistema límbico, onde são guardadas nossas grandes emoções. O olfato está diretamente ligado ao cérebro. O que é uma fragrância ou um perfume? É uma composição harmoniosa de ingredientes naturais e sintéticos. Já reparou que quando você usa alguma fragrância, depois de algumas horas, ela sofre alterações? Vamos entender a pirâmide olfativa ou a estrutura do perfume. Notas de cabeça ou saída é a primeira impressão que sentimos ao passar um perfume. São notas que evaporam rapidamente. Notas de corpo ou coração são as notas que traduzem a personalidade da fragrância. E notas de fundo são as notas mais marcantes e que permanecem por mais tempo na pele. Importante ressaltar que não existe um produto químico chamado fixador no perfume, e sim matérias-primas que permanecem por mais tempo na pele. São notas olfativas como madeiras, especiarias, tendem a permanecer por mais tempo na pele. Alguns fatores que interferem na duração de um perfume: a sudorese, o clima, os tipos de pele, alterações da temperatura, o tipo da fragrância. Agora, para ficar mais cheirosa por mais tempo, aplique o perfume nas regiões onde tem maior circulação sanguínea, entre os seios, atrás da orelha, na nuca, nos pulsos, atrás do joelho. São os locais mais quentes e onde a fragrância exala melhor. Agora eu vou te passar algumas perguntas que você pode fazer para o seu cliente. Qual é o caminho olfativo que ele prefere? Floral, fresco, amadeirado? Que estilo que prefere? É mais suave ou marcante? Ao passar um perfume, como que ele gosta de se sentir? Mais sensual, mais natural, provocante? É importante o cliente experimentar a fragrância na pele, pois sabemos que o perfume fica diferente de uma pessoa para outra. Então, explore a experimentação, pois é muito difícil vender um perfume sem sentir na pele. Observe suas reações. Se sentir que ele gostou da fragrância, continue com esse atendimento. Agora, se ele sentiu uma emoção ruim, tire rapidamente o perfume de perto dele. Uma das habilidades do profissional é perceber o cliente e ver as suas reações.
Eu sou a Cris Anella e este é o quadro Beleza e Negócio. Me siga nas minhas redes sociais. O positivismo, ele também pode ser tóxico. Ele também pode atrapalhar emoções e pode te impedir de viver seus sonhos. A gente sabe que tudo tem limite, né? Tudo tem limite. E com a positividade também. Até que ponto você quer demonstrar algo que você não é, para que de alguma forma você possa agradar alguém? Não é sobre o outro, é sobre você. O quanto você tem se sentido bem por quem é, por quem representa, pelo que faz, com as suas atitudes. Você não precisa de aumentar o seu grau de positividade ao extremo para ser algo diferente da sua essência, ou muitas das vezes diferente da realidade. Eu costumo dizer, né, às vezes a gente está em treinamento, na empresa e tudo mais, o quanto é importante, né, o positivismo, é importante o otimismo, mas quando a gente está falando de empresas, principalmente, a realidade ela vai ter um significado muito melhor. A gente vai fazer um planejamento financeiro, quanto mais a gente for, digamos assim, pessimista ali em questão dos cuidados com os números para não errar, é melhor. Quando a gente vai fazer um plano de negócios, por exemplo, quanto mais realista nós formos, nós vamos ter um resultado melhor. Então, a positividade tóxica, ela pode atrapalhar. É lógico, né? Vamos para um lado muito importante. Se eu mudo a minha fisiologia, cientificamente comprovado, isso também pode influenciar internamente. Então, quando eu demonstro, né, uma felicidade, uma alegria, eu tento ser até ser. Esse é um ponto e um pilar muito importante. Só que isso tem limite. Isso não pode me incomodar internamente. Isso não pode me causar um dano emocional por um esforço acelerado de algo desnecessário. Então, tudo tem limite, inclusive a sua positividade. Eu não estou querendo falar para você não pensar positivo, não, porque é isso que move o mundo. A fé de que amanhã vai ser muito melhor do que hoje. Mas isso é algo que já acontece com naturalidade. O que não pode é isso se tornar tóxico, isso começar a atrapalhar o seu jeito de ser, isso mexer na sua essência, isso mexer no seu emocional. Você chegar em casa e não se sentir bem, né? E inclusive isso psicologicamente não é bom. Então, o que eu quero deixar aqui para você de mensagem muito importante é que tenha limite no positivismo, mas use e abuse de fatos da realidade e use e abuse do otimismo. Quando você está otimista em relação a algo, né, você está com a fé, né, aquele sentimento bom de que é algo que vai dar certo. Não está te atrapalhando emocionalmente porque está congruente com o seu eu interior. A falta de congruência com o nosso eu interior é que torna as coisas tóxicas. Mesma coisa uma amizade. Eu estou numa amizade onde eu demonstro dentro dessa amizade que eu amo estar com essa pessoa, que é uma pessoa em que eu posso confiar. Muita positividade tóxica, porque eu estou vivendo algo que não é aquilo que está congruente com o que eu quero, com o que eu imagino por dentro. E muitas das vezes, sem um porquê relevante de eu fazer aquilo. Aquilo não vai melhorar de forma alguma a minha fisiologia,
porque não tem congruência com o que eu quero que aconteça. Fica essa mensagem para você. Nos vemos em breve no próximo programa. Voltando aqui, tem a ver com um pouco da fé que a Mônica trouxe, né? Quando meus pais discutiam, meu pai assistencialista, minha mãe capitalista, meu pai dizia para ela, convicto, meu bem, vamos ajudar as pessoas, isso não tem a ver com o governo. E outra, quando a gente precisar, o governo vai nos ajudar. Você tem noção do que é você ouvir isso, né? Numa briga de pai e mãe, que era o único dia que eu ficava triste na minha vida. Mesmo sendo uma menina pobre, eu não tinha tristeza. Então, eu acreditei tanto que o governo iria me ajudar, que eu acho que eu não fui com a consciência da impossibilidade daquilo acontecer. Sim. E aí, eu entendo que é a diferença entre ser positiva, né, e ter uma fé. Vai dar certo. Eu não sei quanto tempo, por isso que eu falo. Não tem como dar errado se você fizer até dar certo. Mas tem que fazer coisas rumo a, né? Eu quero trazer aqui uma dica, né? Nós costumamos trazer dicas no final, que é o filme Divertidamente. Adoro. Nesse filme, são as emoções. E aí tem a personagem da alegria, que ela fica extremamente incomodada com a tristeza. Que, inclusive, o que ela faz? Ela faz um círculo e fala, você fica aqui, não saia daqui. Porque ela entendia que a tristeza era algo inútil, ruim. Então, para você se aprofundar mais nessa questão do positivismo tóxico, assista Divertidamente, que você vai aprender muito. Muito legal. Olha, então, se é dica, eu quero contar uma historinha. Tinha um senhor que morava numa casinha que ficava num vale, e aquele vale ia ser inundado, ia se construir uma represa e o vale ia ser inundado. Vieram os funcionários, né, da empresa falar para ele, olha, o senhor precisa sair daqui, estavam retirando todas as pessoas, todos os animais, etc. e tal, e ele dizia, não saio, eu confio no meu Deus, ele me salvará. Eu tenho fé e convicção nisso. Outra semana voltou os funcionários, olha, o senhor precisa sair daqui, etc. e tal. Não saio. Eu tenho convicção no meu Deus, etc, etc, etc. Chegou o dia da inundação, o que aconteceu? Cobriu a casinha do velhinho, o velho morreu. Chegou lá no céu, São Pedro abre a porta e o velhinho fala, mas como? Eu confiei no meu Deus, eu tinha uma fé absoluta, inabalável, e eu morri. Aí o São Pedro fala, Deus mandou o recado para você 2, 3 vezes, você não ouviu, né? Então, qual é o recado verdadeiro de cada situação? Às vezes a gente tem mania de ficar naquilo que a gente achou e a gente não percebe que outros recados da situação estão sendo dados e são bastante efetivos, né? Vou pegar essa bola aqui, hein? É claro que quando a gente chega nesse limiar, que é um limiar do alinhamento do propósito, você já está numa condição íntima com Deus. Então, andar intimamente com Jesus, sendo seu amigo, morador da sua casa, é totalmente diferente com a gente ter tendências, ter vontades, ter sonhos e aspirações. E só quem tem essa experiência íntima é que pode explicar o inexplicável e falar o que não tem definição. Agora, o que eu venho trazer como experiência é um ditado de alguém anônimo. Não conheço a pessoa, mas eu trago desde a minha adolescência. Crer na autenticidade de seus propósitos conferem forças nunca antes imaginadas. Então, quando você traz, Kátia, essa tua experiência da fala da sua família e da convicção que você teve que sim, que o governo vai ajudar quem precisa, e você foi lá determinada a saber quem é que vai ajudar, porque eu preciso de um emprego. Eu tenho certeza que essa força motora também te abriu as portas para o desconhecido. Sim. E essa semana eu vivi uma coisa também que você sempre fala e antes eu não conseguia entender. Quando você diz assim, Kátia, vamos arrebentar portas abertas. Eu falava, que louco, a Kátia é sem noção, essa pessoa. Como assim? As portas estão abertas, vou arrebentar por quê? Porque o tamanho que a gente está, ou as pessoas conosco, são maiores do que a entradinha. Aquela entradinha está estreita, ela está aberta e está estreita. Então, é realmente reformular o velho, fazer o novo, em cima de algo que até então é desconhecido a partir daí.
E o que eu tenho a trazer é isso. Se você realmente crê naquela tendência, naquela habilidade, e se aquilo te move, é uma força inexplicável, vai atrás, siga, tente. Fracassou, é uma tentativa. E você vai conseguir até que você atinja o resultado desejado. Eu, assim, até pegando um pouco do que vocês estão falando, em cima de dicas, tal, o que eu penso, né? Assim, assim, minha dica, né? Dirija o seu carro da tua vida, né? Esteja no controle, né? Seja protagonista da tua vida. E aí, na tua mala, escolha aquilo que vai caber ali, né? Assim, quais são os alimentos, quais são as questões que você vai querer ter na tua bagagem, né? São emoções boas, porque assim tudo vai compor, né? Porque a nossa vida, o nosso passado, ele foi importante para a gente chegar onde chegou. Mas assim, qual que é a emoção principal que vai estar ali? Eu acho que é um pouco isso, porque quando a gente está no controle da própria vida, é o primeiro passo para a gente conseguir fazer grandes mudanças. Se a gente coloca a nossa vida na mão de outro, né, seja do nosso marido, enfim, apenas da nossa fé, enfim, a gente acaba perdendo aí a oportunidade de fazer uma história que realmente faça sentido e que esteja aí conectada aí com a nossa alma. É isso mesmo. E você sabe que esses dias uma pessoa fazer uma live com uma pessoa, ela me perguntou: o que você mudaria? Se você pudesse, o que você mudaria na sua história, na sua trajetória, já que você teve 2 quebras, tudo? Eu disse nada. Porque foi ali que eu aprendi, foi dali que eu consegui chegar em outros passos, né? Diga aí, Gleice, você que tem tantas lutas enfrentadas aí, que a gente sabe. Eu fecho assim, vejo como simplicidade, né? Algumas coisas a gente complica muito e o simples, ele às vezes fecha, né? Muito bem aquilo que nós vamos fazer. Então, seja simples, siga, né? Como todas as colegas aqui falaram, você tem que seguir o seu coração, o seu sentimento, mas não esquecer do racional, né? Eu sou muito emocional, muitas vezes eu me pego assim, trabalhando esse meu racional para que eu consiga equilibrar ali, né, a minha trajetória, e a simplicidade me levou a muitos lugares. Então, assim, não trago comigo nada que seja do outro, como às vezes a gente se embasa muito no outro, a gente precisa se embasar na gente, isso, na nossa essência. Isso para nós basta. Diga lá, Val. Eu acho que pensar o seguinte: a expectativa positiva é a semente da prosperidade. Eu ouvi uma vez essa frase do Bruno de Menos. O que quer dizer isso? Não é você colocar a expectativa no outro, é você colocar a expectativa em você. Né? Porque, às vezes, o outro ele nunca vai enxergar o teu valor, a tua capacidade, o quanto você aguenta apanhar, o quanto você aguenta ter resiliência para levantar. Agora, quando você está convicto dentro de você da sua expectativa e saber, a minha expectativa é positiva, mas eu posso errar, eu posso quebrar a cara e está tudo bem, eu vou me jogar mesmo assim, é dentro de você isso. E isso a gente só consegue com maturidade, autoconhecimento. Olha, não sei fazer isso, mas eu estou com a expectativa que dá certo. Vou aprender com quem pode me ensinar. Eu vou fazer o caminho de alguém que fez e vou perguntar para essa pessoa como que ela chegou lá. Eu vou me modelar, né? Não é imitar, mas modelar em ações de alguém que já passou por aquele caminho. Né? Então, eu acho que quando você coloca expectativa positiva na vida... Porque a gente tem que tomar cuidado também, porque o positivismo tóxico ou muito também o pessimismo, né, é muito 2 lados. Então, se eu vejo que está tudo uma crise, está tudo um caos, todo mundo falando, e eu entro nesse efeito, é um efeito manada. Agora, eu coloco uma expectativa positiva, não é de dizer, gente, vai dar tudo certo. Não, gente, calma. Vamos analisar, vamos ver o que a gente, dentro do nosso controle, nós podemos fazer de diferente. Né? E colocar isso, expectativa sempre, mas primeiro em você, nunca nos outros. É isso aí. Nós temos pessoas que colocam expectativas na gente, sim, aqui. Jane Keller deixando a gente maravilhosa aqui com os cabelos. Vai lá no estúdio JK e, claro, né, a Vânia Ruiz, que nos maquia e fala, elas vão aparecer lindas na tela. E, claro, a nossa mega patrocinadora Elza Ferreira, da Transite. Portas automáticas, a mola inteligente. Uma história sensacional de vida. Vai lá, entre no site, escute a história, que tem lá, gravadinho para você ouvir. Gente, uma história linda de uma construção nacional. Transite. E, claro, se quer ficar chique e simples, Nect Camisetaria. Vai lá e segue. Com vocês, a semana que vem, tamo junto. Tchau, tchau.
Soluções em conforto, asepsia e acessibilidade. Seu produto exclusivo, a mola inteligente que transforma qualquer porta comum em porta automática. Sensores de aproximação sem toque, ideal para hospitais, banheiros públicos e muito mais. Criação 100% brasileira, fabricação própria, com 40 anos de tradição, referência em acessibilidade e biossegurança. Prezamos pela evolução técnica constante, conectamos com ética, integridade e respeito à diversidade. Entregamos soluções de fluxo inteligentes, customizadas e inovadoras. Transite, fluxo inteligente em portas. Oiê, eu tô aqui para te ajudar, você que tá cansada de cobrir seus brancos. Isso mesmo, ou até mesmo cansada de procurar fazer mechas para disfarçar os brancos. Hoje em dia existem outros tipos de técnicas onde eu posso te ajudar e deixar um ar natural e saudável sem agredir seu cabelo. Isso mesmo, eu posso cobrir 70%, camuflar, dependendo de cada um. E o melhor de tudo, não mexer no natural dele, sem que haja desbotamento da cor indesejada. Isso mesmo. Quer saber mais sobre esse trabalho? Me procura. Meu nome é Jane, eu sou do Estúdio JK, sou a pessoa responsável em cuidar do embelezamento feminino e poder contribuir com a sua autoimagem. Lhe aguardo, viu? Será um prazer recebê-la no ambiente acolhedor. Um enorme beijo e até! Olá! Então, pensou na consultoria de beleza? Você que está aí me assistindo, você pensa que consultoria é só para mulher? Não, a consultoria é aberta para você mulher e para você homem também. Se você é casada, tem um namorado, façam juntos. Juntos vamos realizar o raio-x da pele de vocês dois. Olha só, este não será um momento super especial? Te aguardo!